Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, Marília! Está começando mais uma edição do programa Com a Bola Toda nesta sexta-feira, dia 18 de outubro. Faltam 2 dias para o grande jogo do Marília Atlético Clube no Campeonato Paulista da 4ª Divisão. É domingo, 10 horas da manhã, no estádio Cláudio Rodante, em Fernandópolis, contra o time da casa. O Alviceleste pode até perder por 1 gol de diferença, que garante o tão sonhado acesso para a Série A3 do ano que vem e também uma vaga na final da competição. A gente vai falar tudo hoje no programa desta sexta-feira, somente de Marília Atlético Clube, da Bezinha, de notícias relacionadas a esse confronto, não só do MAC e do Fernandópolis, mas também amanhã já conheceremos oficialmente o primeiro finalista e a primeira equipe a garantir o acesso na Bezinha, do caso do confronto entre Paulista e Flamengo de Guarulhos em Jundiaí, amanhã às 4 da tarde, lá no estádio Jaime Sintra. O Paulista venceu o primeiro jogo lá em Guarulhos contra o Flamengo, placar de 2-0, já tinha vantagem de jogar por 2 empates e por esse jogo da volta em casa pode até perder por 2 gols de diferença, que garante o objetivo também, o tão sonhado acesso para a Série A3 do ano que vem. A gente vai falar tudo sobre esse confronto também, sobre o MAC, que viaja daqui a pouquinho, às 6h30 da tarde. O local ainda, a cidade não foi definida, mas ao que tudo indica irá para Votuporanga, que fica ali 15 minutos de Fernandópolis, até para que não aconteça os mesmos incidentes que aconteceram, com a equipe do Rio Branco, que jogou as quartas de final e se hospedou em Fernandópolis e teve problemas com torcedores no momento, no período da noite, na hora de dormir, muito foguetório. Então o Marília, precavido, não quer divulgar o local, a cidade onde ficará, mas a tendência é em Votuporanga ou em Jales. A gente vai falar sobre a equipe do Marília, os relacionados. Técnico Ricardo Costa vai levar 20 atletas, apenas 18 podem ficar no banco de reservas, 2 serão cortados, mas viajam com a delegação. Em relação ao time titular, o MAC pode ter uma novidade na lateral direita e daqui a pouco vocês vão ficar sabendo qual é essa novidade que pode acontecer nesse time do Marília. Também vamos falar da categoria Sub-13, se tem decisão profissional, também tem decisão para o Sub-13. O Maquinho joga domingo às 10h30 no estádio Bento de Abreu contra o Rio Branco, jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista Sub-13. Então, para quem não for a Fernandópolis, pode ir pela manhã no Abreuzão acompanhar o duelo da volta do Sub-13, que também, a exemplo do profissional, pode perder por 1 gol de diferença, já que no jogo de ida lá em Americana, o Maquinho venceu por 2-0. Apesar do Maquinho ter a vantagem de decidir o segundo confronto em casa, se eventualmente o Rio Branco vencer a partida por 2 gols de diferença, a mesma que o Maquinho venceu lá em Americana, o duelo irá para as penalidades máximas. Mas a gente vai falar tudo sobre essas 2 equipes. Maquinho, que está invicto na competição, é o grande favorito a avançar para a semifinal e provavelmente enfrentará o Santos caso isso se concretize. Temos também uma informação em relação ao profissional do Alviceleste, uma notícia que até de certa maneira chata da gente publicar, em relação ao que o árbitro da partida, o Humberto José Júnior, no primeiro jogo, MAC e Fernandópolis, 2-0 para o Alviceleste, relatou na súmula cânticos homofóbicos da torcida do Marília. Naquele momento, quem já está acostumado a acompanhar futebol sabe do que eu estou falando, quando o goleiro do time adversário vai cobrar o tiro de meta, aí tem aquele canto homofóbico, ô bicha, que realmente é algo ridículo, para não dizer qualquer outra coisa, E a torcida do Marília também se manifestou dessa maneira, pelo menos uma parte dela se manifestou dessa maneira e foi denunciado no Tribunal de Justiça Desportiva. Está na ata de julgamentos. Na próxima segunda-feira o clube será julgado. A princípio não deve perder mando de campo, caso avance para a final, possivelmente contra o Paulista, mas pode ser multado. E a gente vai destacar
tudo isso, quais as consequências que o Marília pode ter por conta desse ato homofóbico, e a gente espera que, se o Marília avançar para a decisão, a diretoria também faça algum tipo de campanha para prevenir essa situação, para que o clube futuramente possa não ser punido. A gente vai destacar isso no programa de hoje. Também bati um papo agora à tarde por telefone com o técnico do Fernandópolis, o Júnior Paulista. 40 anos, uma entrevista muito legal, foi bastante solícito e falou tudo a respeito do Fernandópolis, sobre os problemas extracampo, falou sobre a prisão do presidente e do vice do Fernandópolis naquela operação em setembro da Polícia Federal, a Operação Vagatomia, né, que investiga aí a fraude em relação a financiamento estudantil, em que os 2 dirigentes do Fernandópolis acabaram sendo presos em São Paulo. Ele falou sobre isso, falou também principalmente dos salários atrasados. Ele confirma 2 meses e meio de salários atrasados, só que ele citou que essa questão do atraso é uma tônica durante toda a competição, infelizmente. Ele falou que o Fernandópolis já chegou a ficar 5 meses com salários atrasados. O clube já entrou em greve, já teve falta de alimentação, já teve ônibus quebrado que deu WO para o favorável ao Tupã. Então são inúmeros problemas relatados pelo treinador do Fernandópolis, que mesmo assim está bastante otimista com a classificação, até porque, a exemplo do Marília aqui no Bento de Abreu, o Fernandópolis também não perdeu jogando em casa. Então temos hoje muitas informações para a gente falar aqui no programa, especialmente da Bezinha. Temos também uma entrevista publicada em um dos sites esportivos do interior, o auxiliar técnico da Francana, que foi eliminada nas quartas de final, dizendo que o Marília é o favorito ao título e que o auxiliar técnico vai torcer por esse título do Marília. Vocês acreditem ou não, a gente vai trazer essa informação aqui também para a gente rechear esse programa que antecede aí o jogo decisivo para, quem sabe, o Marília comemorar o acesso e a volta para a Série A3 no ano que vem. Bom, já muita gente aqui participando conosco via Facebook. Mandar um abraço para o meu grande amigo Gessé Bruno, corintiano, mas maquiano fanático principalmente. O Félix Vargas também já está aqui conosco, assim como o Alexandre Lopes. Bom, eu vou destacar primeiro então as informações do Sub-13 do Marília, que joga então domingo às 10h30 da manhã no estádio Bento de Abreu. Marília ganhou por 2-0 do Rio Branco lá em Americana, fez a melhor campanha que o adversário na somatória de todas as fases. Então, o primeiro jogo lá em Americana, o Maquinho venceu por 2-0 e no domingo pode perder por até 1 gol de diferença. Bati um papo com o técnico Marcos Vinícius, né, o filho do Marco Aurélio Jorge, que está comandando essa categoria, e ele disse que a defesa do Marília é muito sólida e os números comprovam isso. Em 15 jogos foram apenas 5 gols sofridos. O MAC tem uma campanha excepcional nesse Sub-13 até aqui, somando a primeira e as outras fases. 15 jogos, 14 vitórias e 1 empate, ou seja, esse time está invicto. No Bento de Abreu, 100% de aproveitamento. E, se eu não me engano, já são 12 jogos, aliás, 11 jogos sem sofrer gols. Não é só dentro de casa não, fora também. Então, uma campanha espetacular que faz essa equipe do Alves Celeste grande favorita a passar pelo Rio Branco. Só que tem um detalhe, esse mesmo Rio Branco, lá em 2017, categoria Sub-11, eliminou o Maquinho nas oitavas de final. Então tem meio que esse clima de revanche, até porque boa parte dos atletas do Rio Branco permaneceram agora para essa categoria Sub-13, assim como o do Marília. Então vai ser uma espécie de revanche. E o Marcos Vinícius me lembrava que em 2011 as circunstâncias foram parecidas. O Maquinho fez o primeiro jogo em Americana e decidiu no Bento de Abreu. E ele me disse que lá em Americana o Maquinho empatou e tinha a vantagem de jogar pelo empate em casa para avançar para as quartas de final. Só que o Maquinho perdeu por 2-0. Ele falou, é um time perigoso, já nos deu muitas dificuldades nesse primeiro jogo lá em Americana e a gente vai estar todo precavido para não termos nenhum tipo de surpresa também, porque é uma boa equipe, reconheceu aí o treinador do Alves Celeste para a competição. Esse time do Rio Branco, para levar pelo menos o jogo para as penalidades máximas, terá que vencer por 2 gols de diferença. E aí por 3, é claro, para avançar automaticamente. Como visitante, o Rio Branco tem um bom retrospecto neste estadual Sub-13.
Em 7 jogos são 5 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Só que em nenhuma dessas vitórias que o Rio Branco conseguiu como visitante, nenhuma por mais de 1 gol de diferença. Inclusive, jogando em casa, só uma oportunidade o Rio Branco fez 2 gols de diferença em um adversário e em uma vitória jogando como mandante. Então não é um time que costuma fazer muitos gols. E como o Marília também não é um time que costuma levar muitos gols, a confiança é grande para que o Alviceleste consiga aí essa vaga para a semifinal da competição. Semifinal que deve ser contra a equipe do Santos. O Santos que enfrentou o Rio Claro, né, os outros confrontos das quartas de final. O Santos enfrentou o Rio Claro jogando fora de casa, venceu por 2-0, pode perder aí até por 1 gol de diferença, que também avança. E o Santos, como tem a 3ª melhor campanha geral, no cruzamento já seria então contra o Alviceleste, com o primeiro jogo lá na Baixada Santista e o segundo no Abreuzão, porque o Marília ainda tem a 2ª melhor campanha geral, só fica atrás do Palmeiras. O Palmeiras, que fez 8-0 no Mirassol, no primeiro jogo lá em Mirassol, já classificado, né? Acho que não tem cabimento o Palmeiras não avançar. E o Palmeiras espera possivelmente o São Paulo, porque o outro duelo de quartas de final é entre São Paulo e Corinthians. O São Paulo jogou no CT de Cotia, ganhou por 3-0 do Corinthians e pode perder por até 2 gols de diferença. Então tudo se encaminha para uns duelos de semifinais entre Marília e Santos e Palmeiras e São Paulo. Olha só onde o MAC está ficando aí junto com os podendo ficar somente com as principais potências do futebol paulista. Mas na segunda-feira a gente vai destacar tudo aqui sobre esse jogo do Marília. Boa sorte a garotada aqui no Bento de Abreu. A gente espera que essa classificação venha e quem sabe repita aí pelo menos a mesma façanha de 2014 nessa categoria, quando o Maquinho chegou à final do Sub-13 e perdeu para o time do Santos na ocasião, né? O Santos que na ocasião tinha nada mais, nada menos que o Rodrigo, atacante que hoje está na equipe do Real Madrid, tá certo? Então, boa sorte aqui. Até o pessoal que já está conosco aqui nas redes sociais, o Gilcimar Cordeiro está dizendo aqui, ó, boa noite, Jorge, manda um abraço para os atletas do Maquinho aqui, ó, para o Zion, para o Gabriel, para o Cauã Paz, para cima deles, meninos. É a nossa torcida aqui, Gilcimar. Boa sorte para vocês no domingo. O Elísio Francisco está dizendo aqui, ó, tô assistindo, vamos Mac, vamos sim. É o jogo do acesso, daqui a pouco a gente vai falar tudo sobre essa partida. Meu amigo de imprensa, Tiago Giroldo, está nos acompanhando. O Douglas de Guaimbê está dizendo aqui, ó, boa noite, Jorge e Ronaldo, abraços, o MAC volta com a classificação domingo, estarei acompanhando e torcendo aqui de Guaimbê, sou corintiano, mas tenho um carinho especial pelo Tigrão, abraços aqui ao Douglas, obrigado Douglas. O Félix Vargas também dando boa noite aqui pra gente. A gente vai se encaminhar para o primeiro intervalo comercial, só antes eu vou trazer aqui uma notícia a respeito dos duelos agora das semifinais, jogos de volta que vão definir os 2 times que vão ter o acesso para a Série A3 do ano que vem. Uma matéria aqui, lá de Franca, o auxiliar técnico da Francana aposta no Marília campeão da Bezinha. Ó. O campeonato acabou para a Francana foi eliminada nas quartas de final, mas o auxiliar técnico, o Léo Santin, vai acompanhar esse término da competição e disse que o Marília é o grande favorito, não só ao acesso, mas ao título. Ele disse aqui, ó, abre aspas, as 4 equipes que estão na semifinal são de muita qualidade. Enfrentamos 2 delas durante nossa caminhada na competição e assim como nós da Francana, são times que buscam o jogo, que propõem o jogo. Eles possuem características e DNA bastante ofensivos e acredito que o Marília leva essa competição. Ele diz aqui, ó, no primeiro jogo da semifinal, aqui ele fala aqui, ó, já existe um certo favoritismo, né, de Paulista e Marília avançarem. Acredito que as 2 equipes conquistam a vaga para a Série A3, mas tudo pode acontecer em 90 minutos e agora é esperar o apito final. Minha torcida vai para o Marília, gosto do futebol apresentado, eles são bem acima e tenho certeza que serão jogos bem interessantes de se acompanhar. Ele fala aqui em relação não só ao Marília, mas também à equipe do Paulista de Jundiaí. Então, a opinião do auxiliar técnico da Francana, né? O Marília que enfrentou a Francana na 3ª fase, perdeu lá em Franca por 3-1 e ganhou no Bento de Abreu por 1-0, né? Então, a Francana mostrando o seu respeito e o treinador dizendo que do futebol apresentado até agora, o que ele mais gostou é da equipe do Marília, comandada pelo Ricardo Costa. A gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial, só antes mandar um abraço aqui para o meu grande amigo Christian Cabrini também, que com certeza estará lá em Fernandópolis domingo. O Vinícius Quinhoneiro também está nos acompanhando, obrigado Vinícius. A gente vai para o primeiro intervalo comercial, na volta a gente vai falar muito sobre Marília e Fernandópolis. A entrevista
que eu fiz com o técnico do FFC, né, o Júnior Paulista. Vou revelar aqui alguns trechos, ele fala tudo sobre o Fernandópolis. Vamos falar sobre o julgamento do Marília na próxima segunda-feira por atos homofóbicos, o provável Marília, até porque a delegação viaja daqui a pouquinho às 6h30, com a cidade ainda não divulgada pela diretoria e pela comissão técnica, e uma mudança deve acontecer no time titular do Alves Celeste para o jogo lá em Fernandópolis. Tudo isso e com a entrevista do técnico Ricardo Costa. Você, então, segura aí que a gente já volta para trazer muito mais informações para você. A gente já volta. Tá o Rafael no lugar do... Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Bom, estamos de volta com o programa Com a Bola Toda, né? Destacar aqui alguns abraços. Meu amigo Gessé Bruno está dizendo boa noite, Jorge. MAC ganhou aqui e vai ganhar lá. 1-0 é o placar que ele arrisca, MAC Fernandópolis domingo.
O Adriano Nogueira Carvalho, boa noite, Jorge Ronaldo, está chegando a hora, vamos subir, quero mandar um beijo para a minha noiva Fabiana. Tá dado então aí, Fabiana, ó, seu noivo, o Adriano, mandando um beijo para você aqui via Facebook, ao vivo no nosso programa. Sucesso aos dois. Mauro César Belotti, grande Maurão lá de Echaporã também nos acompanhando, o Elinho Bissoli também, o Bruno Melo com a gente, o Gabriel Lima nos assistindo, o Bruno Melo está dizendo boa noite, está chegando a hora, o Elinho, vamos subir, Maquê, vamos subir. Aqui ao meu lado já o apresentador Ronaldo Medeiros, para a gente já começar a falar desse duelo de domingo, né? Faltam 2 dias para o jogo que vale o acesso para o Alves Celeste. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Jorge e amigos do programa Com a Bola Toda. A expectativa realmente é grande em Marília em relação a esse acesso que pode e deve vir no domingo. Só o recadinho aí que eu dei uma sentida aí, que esse Adriano aí está precisando de uma carta de alforria para ir para Fernandópolis, já está agradando a noiva. Tá certo, é assim mesmo. Eu também, viu, Adriano? Eu também tive que negociar, viu, caminho? Não foi assim fácil não, teve que negociar também. É tipo assim, você vai a Fernandópolis, mas tem 3 karaokê pela Isso, frente. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então não vai ter cansaço a hora que voltar para casa, é tudo isso, tem que negociar. Então tá certo. E realmente é um jogo que movimenta Marília, movimenta Fernandópolis, obviamente, e a gente espera que o Marília obtenha o sucesso. Fez de tudo para o sucesso, Jorge. Tudo que poderia ser feito, até agora foi feito. Salários em dias, comida boa, concentrações boas, viagem a tempo. Acho que é o microfone aqui, Ronaldo. Acho que o seu microfone não está bem encaixado aqui. O Ronaldo vai posicionar. Eu sou novo aqui ainda. É o microfone aí. O Ronaldo ainda não aprendeu, né, Jorge? Não posicionou da maneira correta aqui, mas já está a postos. Assim fica difícil, agora, né, Jorge? Agora sim, né, Ronaldo? Agora não fala, né, Jorge? Agora sim. O Caio está bem ligado lá no fundo. É isso aí, Caio. Obrigado, viu? Ainda bem, né? O Christian Canto está dizendo aqui, ó. Domingão, estamos lá apoiando o Tigrão, hein? Também estarei lá, viu, Christian? Vamos ver se a gente encontra muitos torcedores do Alves Celeste lá, até porque temos pelo menos 2 ônibus já confirmados que vão para Fernandópolis, além do pessoal que vai de carro, né, de van. De carro, sim. Vamos invadir Fernandópolis? Será que esse é o termo? Acho que não, né, Ronaldo? Mas o torcedor vai estar lá em bom número lá para acompanhar essa partida. Então, como eu estava dizendo e não devia ter saído no áudio, Jorge, o que precisava ser feito em Marília foi feito em relação ao campeonato desse ano. Salários em dias, comida boa, 5 refeições dia, né? Café da manhã, almoço, café da tarde, janta, café da noite, concentrações boas, clima bom, jogadores entrosados, comissão técnica boa, enfim, tudo que poderia ser feito para o acesso foi feito. Se vai vir o acesso, é o que a gente espera, mas não pode se... Não dá para cravar. Não dá para cravar. O está em aberto ainda. Porque é o seguinte, Jorge, o futebol continua sendo o esporte mais bonito do mundo justamente devido aos imprevistos, né? Por exemplo, recentemente aí, na Copa do Brasil cantava-se em verso e prosa que o Grêmio ia ser campeão, que o Flamengo ia ser campeão, que o Palmeiras ia ser campeão. Chegou lá o Atlético do Paraná, falou, daqui o título, isso aqui é meu. E eliminou os dois aí, né? E eliminou os dois. Não o Palmeiras, né? Eliminou o Grêmio. O Grêmio e o Flamengo. Isso. Então, é muito pau a pau. Aí fala assim, não, o salário de jogadores do Fernandópolis estão atrasados há 2 meses e 10 dias, é fato. Mas os jogadores também, claro que o técnico do Fernandópolis vai pôr na cabeça deles, tipo assim, olha, se está difícil não receber nesses 2 meses, se a gente não conseguir o acesso, dificilmente vai receber esse salário, a não ser pela justiça, né? Não, e não só isso, eles já convivem desde o início do campeonato com isso. Eu bati um papo com o Júnior Paulista, ele disse já chegou a ficar 5 meses atrasados. Meu Deus! Então eles já convivem com essa situação, infelizmente para o futebol. Então não é algo que, acredito eu, que vai interferir no jogo de domingo. Não então acho que essa possibilidade está descartada de uma interferência por conta dos salários atrasados, né? Pelo menos foi o que ele me disse. O Ronaldo, e o Adriano Nogueira está dizendo aqui, ó, ela vai junto. A noiva vai junto lá para Fernandópolis. Então, se eu não for, você também não vai, né? Deve ter mais ou menos essa a negociação. Ó, você vai, mas eu vou junto.
Entendi. Deve ter sido essa a negociação, viu? Ah, então tá bom. Não, e casal que viaja junto, permanece junto. Exatamente, que bom. Que bom. Bom, Ronaldo, manda os abraços aí. O Mauro Abreu, se ele não pagar nem eu, tá acompanhando aqui. Um abraço ao Mauro Abreu. O Gabriel Lima tá falando, tamo junto, Tiagão. O Thiago Giroldo aqui, o Thiago Giroldo também vai estar lá no domingo. Eu pensei que era o Tigrão, mas não é o Tigrão, é o Tiagão. É o Tiagão, É o Thiago Giroldo falando que o Gabriel é fera. Luciano Duarte do Nascimento nos acompanhando. O Nil Abrão tá... Você falou do Nil Abrão? Não falei ainda não. Caravana fechada, vamos contigo, Tigrão. Ônibus lotado já, sem vagas. O KGC está assistindo. A K, né? Parece ser a K, pelo menos pela foto aqui, né? A foto é bem pequenininha. A KGC aqui, pelo menos é o nome que aparece do Facebook, está nos acompanhando aqui. Obrigado pela audiência e ao pessoal que nos acompanha aqui. Ronaldo, antes da gente falar propriamente do jogo Marília e Fernandópolis, da segunda partida, ainda alguns resquícios do primeiro jogo aqui no Bento de Abreu. Sobrou, Jorge? É uma notícia até chata, né, de a gente transmitir aqui, mas a gente tem que falar sobre isso, até porque o MAC já foi denunciado no TJD e vai ser julgado na próxima segunda-feira por homofobia. Lamentável, você deve se recordar, e eu me lembro muito bem, né, no jogo contra o Fernandópolis, aquela típica cena que acontece, infelizmente, ainda muito no futebol brasileiro. Isso, infelizmente, foi importado do futebol mexicano na Libertadores. Não é do Chivas Guadalajara, não, é de um outro clube agora. América? Não é do América, não, é um clube próximo ali da fronteira. Não é o Tigres. Eu vou lembrar daqui a pouco, é um clube até que fica na divisa com a fronteira com os Estados Unidos, e que eles tinham esse cântico, né, do goleiro adversário vai cobrar o tiro de meta, eles fazem aquele suspense, faz e chama, né, de bicha, né? E, infelizmente a gente importou esse mau costume. Isso infelizmente é uma tônica nos estádios brasileiros. Jogos da seleção brasileira, inclusive amistosos, eliminatórias, a CBF já foi punida pela FIFA, já teve que pagar multa e agora está sendo estendido para o futebol brasileiro. Tivemos recentemente o Vasco no jogo contra o São Paulo em São Januário, foi denunciado no STJD, mas o caso acabou sendo arquivado. E no caso do Marília, Ronaldo, o árbitro Humberto José Júnior relatou o seguinte: relato que durante a execução do tiro de meta da equipe visitante no primeiro tempo, a torcida mandante emitiu o seguinte coro, ô bicha, né, que a gente está dizendo aqui. Então o MAC vai ser julgado, já saiu, artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, inciso 2, praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Aqui no caso, Ronaldo, o artigo diz que no caso, quando acontece esse tipo de ato de discriminação por parte de algum atleta, membro da comissão técnica ou da diretoria, a suspensão pode ser de 5 a 10 partidas, né? Nesse caso. Só que no inciso 2 fala que se o ato for feito por torcedores, a pena de multa prevista nesse artigo poderá ser aplicada à entidade de prática desportiva cuja torcida praticar os atos discriminatórios. Aqui fala a princípio de uma multa só em dinheiro. Eu conversei com o advogado do Marília, que na verdade ainda não sabe se vai defender o MAC nesse caso, porque não foi acionado pela diretoria, talvez seja um outro advogado, com o doutor Olavo Ribeiro Júnior, que defendeu o MAC na questão dos atletas, né? Que defende o MAC na questão dos atletas. Ele me disse, olha Jorge, eu já tive casos parecidos com esse, e o procedimento a ser feito daqui para frente, acho que até para a diretoria do Marília, é tentar identificar os torcedores. E eu tenho informação que foi identificado. Tentar identificar os torcedores, fazer um boletim de ocorrência para resguardar o clube, para que no julgamento possa dizer, o clube tentou de todas as maneiras coibir esse ato, mas aí foi uma questão de alguns torcedores isoladamente. Então ele disse que o procedimento para o Marília deve ser esse da próxima vez que acontecer, porque não sei se foi realizado nenhum boletim de ocorrência nesse sentido. O fato é que o MAC vai ser julgado na próxima segunda-feira. Acredito que mando de campo ainda não, mas uma multa pode acontecer, e eu acho que é uma situação... Está sobrando dinheiro, né, Não, Jorge? eu acho que é uma situação que não só o futebol paulista, mas o futebol nacional vai ter que começar a ter muito cuidado, principalmente a diretoria. Não estou dizendo que até foi a torcida organizada do Marília, não dá para dizer se foram eles, ou só eles, ou se foram eles.
Mas o fato é que a diretoria vai ter que começar a criar algumas medidas preventivas para que isso não aconteça e o clube não seja prejudicado. Só para a gente registrar aqui então, Ronaldo, essa situação. Bom, a gente vai, ainda temos tempos para falar nesse primeiro bloco, Ronaldo. Eu conversei com o técnico Júnior Paulista por telefone, técnico do Fernandópolis, e foi uma entrevista muito bacana, porque ele praticamente falou de tudo sem nenhum tipo de trava, sem nenhum tipo de receio, né? Porque eu falei com ele em relação à questão dos salários atrasados. E ele falou para mim, são 2 meses e meio de salários atrasados. Falaram que iam nos pagar na segunda-feira, isso não aconteceu. Não prometeram mais nenhuma data, não disseram para a gente, olha, antes da partida a gente vai quitar tudo ou vai dar uma parte, isso não foi prometido. Só que ele tinha informação de que ainda hoje podia sair. Só que o técnico ele falou, olha, eu não estou muito esperançoso que saia hoje, para ser sincero, né? Claro que tem até a meia-noite para isso acontecer, mas eu não estou muito esperançoso. Mas e ele falou assim, olha, a gente já chegou a ficar 5 meses sem receber. Falou, esses jogadores já passaram por greve, já fizemos greve, falta de alimentação, já tivemos um ônibus quebrado e com isso a gente perdeu por WO na primeira fase para o Tupã. Então, os problemas extracampos foram diversos. Presidente e vices presos pela Polícia Federal. Então ele falou assim, olha, o que eu tenho em relação a esse elenco, apesar de muito jovem, eu me surpreendo a cada dia, porque apesar de todos esses problemas extracampo, a gente já chegou a ficar 20 jogos nessa Bezinha invicto, tirando o WO para o Tupã. Em 20 jogos o Fernandópolis ficou invicto. Então é uma marca muito expressiva, um time com todos esses problemas. Além disso, a segunda melhor campanha geral da competição. Agora a terceira, né? Agora a terceira, nesse momento a terceira. Mas realmente é algo surpreendente devido a tantos problemas. E ele falou assim, olha, que a questão dos salários atrasados, infelizmente a gente já se acostumou, não era para se acostumar, porque isso não é o ideal e nem é o normal no futebol, mas é uma realidade. Então ele falou, mulher de malandro, Jorge, acostumou a apanhar? Não tem jeito, né, Ronaldo? Não tem jeito. Ele falou assim, olha, quando chegou a 5 meses, eles chegaram a pagar 1 mês aqui, uma semana acertava uma outra parte, mas sempre foi atrasado, sempre atrasou os salários no Fernandópolis. E o Júnior Paulista deu até essa entrevista com propriedade, Ronaldo, porque ele mora lá, ele tem uma escolinha de futebol. E um fato que eu não sabia, eu não sei também se você sabe, ele foi auxiliar do Betão Alcântara, o Júnior Paulista. Ah, é? Foi auxiliar, e não sabia. Ele foi auxiliar do Betão Alcântara em 2015, quando o Fernandópolis subiu para a Série A3. O Betão era o técnico e ele é auxiliar. Falei, então mas você não veio para Marília quando o Betão, depois do Fernandópolis, veio para o MAC, né? Dirigiu o time na Série A2. Ele falou, não, eu não vim, eu permaneci em Fernandópolis, o Betão foi, mas depois que ele saiu do MAC e foi para o Rio Preto, eu de novo fui trabalhar com ele, tanto que ele conquistou o acesso junto com o Betão de novo, do Rio Preto, da Série A3 para a Série A2. Ou seja, ele tem 2 acessos. Tem 2 acessos, né? Como auxiliar. Aí como treinador, Ronaldo, o ano retrasado o Fernandópolis não participou de nenhuma competição. Como eu disse, ele tem uma escolinha de futebol lá em Fernandópolis. E aí em 2017, em 2018, o ano passado, ele assumiu o time na Bezinha nas últimas 7 rodadas da primeira fase. Substituiu o Jorge Saran. E ele não conseguiu passar com o time da primeira fase, só que depois ele comandou o Sub-20, ficou em 5º lugar no Campeonato Paulista, Sub-20, e aí ele foi escolhido pela diretoria para comandar o profissional. E a imprensa como um todo e a torcida gostaram, porque ele é um cara muito identificado lá com o Fernandópolis. Então por isso que ele tem muita propriedade para ficar falando, até expondo os problemas do Fernandópolis. Eu perguntei para ele em relação à prisão do presidente e do vice, ele falou assim, olha Jorge, nos pegou de surpresa, a gente sabia de alguma coisa a respeito, mas não sabia que o envolvimento era esse que acabou se concretizando nessa operação, né? Então foi isso que ele disse a respeito do assunto. Foi uma entrevista bem bacana, Ronaldo. Ele respeita muito o MAC, ele reconheceu que no primeiro jogo aqui o MAC foi muito superior, e ele falou assim, olha, minha equipe sempre jogou tendo mais posse de bola e jogando para cima do adversário dentro e fora de casa. Contra o MAC a gente não conseguiu. O MAC entrou muito mais ligado, muito mais concentrado em campo e nos encurralou no campo de defesa. Ele falou, principalmente no primeiro tempo. Aí no segundo a gente conseguiu equilibrar um pouco as ações, mas o MAC foi muito superior a nós. Falou, apesar da boa vantagem que o MAC tem, ele considera o MAC favorito. Ele falou, se eu tivesse essa vantagem que o MAC tem de poder perder por um gol
de diferença, eu também me consideraria favorito. Por isso que eu estou dizendo que o MAC é favorito. Só que ele falou que o confronto não está definido, até por conta dos números que o Fernandópolis tem em casa, e a gente vai falar no segundo bloco, no próximo bloco, né? Vai continuar falando sobre isso. Depois do intervalo comercial, então, voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda, mandando já um abraço para o pessoal que está nos acompanhando via internet, o Zé Gonçalves, o Namém, um abraço. Meu primo Gustavo Murad, que está lá em São João, também está nos acompanhando, um abração, saudades. O Miguel PVP Craft, uma coisa assim, e tem também um empresário de São Paulo que está bancando a concentração em um hotel da cidade. E uma vez que eles concentram em um hotel, falando em relação ao Fernandópolis, sim, Jorge. A Priscila Mello está dando boa noite, o Júlio e o João Pedro dando boa noite, falou domingos rumo ao acesso, se Deus quiser, e ele quer.
O Gilmar Mirandinha Fernandes, estamos no bar do Jorge, no Secap Paulão. Grande Jorge! Conheço, viu, esse bar do Jorge. Morei ali por perto, muitos anos. O Ferreirão, ex-técnico do MAC, acompanhando aqui, já está falando. Obrigado, assim, viu, Ferreira? Abraço, domingo Marília na 3. Se Deus quiser. É o que a gente espera, viu, Ferreira? Quem mais nos acompanha? O Luciano Duarte Nascimento escreveu uma carta para a gente. Jorge Ronaldo, boa noite. Acabei de acessar o programa, não sei se já foi noticiado. Uma chácara fez arrecadação de 4.170 entregue aos jogadores do FFC. Sim. Com incentivo, independente da vitória ou derrota. Não falamos sobre isso não, mas obrigado pela lembrança. Eu já tinha visto essa informação, confesso que ia passar batido aqui, mas obrigado, viu, Luciano? O programa arrecadou muito mais que isso para premiar jogador do MAC, né? Sim. Só o programa, hein? Fora o bicho do MAC. Aqui o Mauro César Belotti, Ronaldo, está dando boa noite, Jorge Ronaldo, programa muito bom, como sempre, abraços. O Geraldo Carvalheiro, ele fala em relação ao futebol, é o único esporte onde o pior pode ganhar do melhor, em outros esportes isso não é possível, mas o MAC tem melhor time também, um 2-0 a favor, bora lá, Série A3. O Pedro Rodrigues, Ronaldo, está respondendo aqui, está trazendo Tijuana, né? Tijuana do México, né? Falando no bloco anterior do clube, né? Que começou com esses atos homofóbicos, né? De gritar para o goleiro adversário. E ele lembrou muito bem, é o Tijuana do México, ele fica na fronteira com os Estados Unidos, né? Até porque, para quem está acompanhando agora o programa, o MAC foi denunciado por cânticos homofóbicos contra o Fernandópolis e vai ser julgado na próxima segunda-feira. O Paulo Alves também está nos acompanhando, grande Paulinho. Gente boa lá do Paulo Alves, o Mauro César Belotti, boa noite, Jorjão Ronaldo, programa muito bom como sempre, abraços, obrigado. E tem mais aqui, o meu primo Gustavo falando, grande programa, qualidade em notícias esportivas, grande abraço. O Pedro Rodrigues, vamos MAC. Isso aí, Ronaldo. É isso aí, Jorge. Vamos lá então, antes do vamos MAC, Ronaldo, vamos ver e ouvir a entrevista do técnico Ricardo Costa, até porque o Ricardo vai para esse jogo, é a 4ª semifinal consecutiva dele na Bezinha, campeão em 2016 com a Portuguesa Santista, vice em 2017 com São Bernardo, o ano passado ficou na semifinal contra o Comercial e agora esperamos que conquiste o seu 3º acesso na carreira com o Marília, e ele fala desse jogo de domingo contra o Fernandópolis. Boa noite, Ricardo. Bom, boa noite. Eu acho que rola com todo mundo, né? Acho que essa ansiedade é natural. Você tem que saber controlar, né? Acho que, como você falou, nos outros anos é a experiência que a gente passou e a gente também pode passar isso para alguns, né? Outros também já chegaram a ter esses momentos, né? Realmente quem não viveu esse momento que pode a ansiedade atrapalhar. Mas eu acho que o grupo é um grupo experiente. Como eu disse, está acostumado a chegar e eu acho que essa ansiedade vai até na hora que o árbitro apitar ali, depois passa e a concentração reina ali na hora dos 90 minutos. Jogo às 10 horas da manhã, você desde o começo sempre disse que é um horário que você não gosta de atuar por conta, né, dos desgastes físicos e tudo mais, né? Você mesmo já falou que o jogador não rende aquilo que ele pode render em termos físicos. Mas o retrospecto do MAC jogando às 10 horas da manhã, 10 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota. A única derrota naquele 3-1 para a Francana. Apesar das dificuldades, o time já também está acostumado a enfrentar jogos nesse horário, né, Ricardo? Você tem que fazer uma adaptação, né? Eu acho que nós decidimos jogos em casa às 10 horas da manhã, né? Por mando da Federação Paulista. Então nós acostumamos a jogar esse horário. O problema não é nem o horário, né? Acho que o horário ele atrapalha bastante, mas é o forte calor, né? Principalmente nessa época que nós estamos enfrentando uma seca muito grande, né? A gente vê os problemas no Brasil todo, né? Em região do Fernandópolis, aqui, toda a região do Brasil está tendo problema de seca, então acho que seria mais sensato trocar esse horário, né? Eu acho que vai acontecer um desastre, depois que acontecer, infelizmente, alguém passar mal e morrer dentro de campo, a federação talvez ela reveja esse horário, porque é um horário totalmente insano para qualquer atleta profissional trabalhar. Ricardo, sobre as dificuldades agora dentro de campo, é claro que o Fernandópolis, assim como vocês, está invicto em casa, é um time que sabe jogar, né, no seu gramado, mesmo irregular, com a pressão da torcida. Vocês sabem muito bem que o Fernandópolis vai vir para cima, até porque precisa vencer por 2 gols de diferença.
E a gente sabe também que o Marília é muito forte nos contra-ataques, né? Um time muito rápido e muito eficaz. Só que lá, até pela condição do gramado, talvez haja dificuldade na troca de passes, que é uma característica dessa equipe. O que você está trabalhando de diferente para tentar ter outras possibilidades de contragolpe, até porque o gramado realmente pode não ajudar muito o estilo de jogo do Mark? Bom, primeiro, está adaptando eles a todos o que pode acontecer no jogo, né? Nós estamos trabalhando em campo seco, né, também. Essas transições de troca de passe, eles já fizeram o ano todo, então se precisar lá, eles vão conseguir executar. Mas também fazendo algumas transições um pouco mais em ligação direta, né? Eu acho que isso eles não estão tão acostumados. Então nós estamos trabalhando essa semana a mudar algumas características, né? Pode ser em relação a isso. Eu sei que o Fernandópolis vai vir para cima, vai querer fazer uma pressão. Se a gente suportar essa pressão, acho que depois vai igualar o jogo. A gente vai poder ter tranquilidade também na partida para poder jogar, né? Então eu creio que vai ser um bom jogo. O time do Fernandópolis é bom, como você falou, tem a torcida do lado, o horário do lado, mas nós também... Eu creio que nosso time é um time muito experiente para passar por tudo isso e conquistar o nosso objetivo lá. É importante o técnico vencedor, Ricardo Costa. O time viaja daqui a pouco, eles estão esperando acabar o programa para poder seguir viagem, Jorge. Pelo menos estava marcado para 6h30, né? Mas 6h30 para o pessoal chegar lá, para ser umas 7 horas, tranquilo, né? Viagem de praticamente 300 quilômetros, né? Até Fernandópolis, mas... se espera que o Marília fique ali numa cidade da região, ou Votuporanga, ou Jales, né? Pelo menos não foi informado para a gente o local da partida, até para não ter nenhum tipo de problema, como teve o Rio Branco, que acabou se hospedando em Fernandópolis e teve problema à noite com torcedores que estavam soltando rojões. Tem que dar um troféu para o Rio Branco também, para a logística. Exatamente. Lembrando que o programa está oferecendo aí R$4.000 aos jogadores, né, Jorge? De premiação. De premiação em caso de acesso. Já foi escolhido o melhor em campo no último jogo, que foi o goleiro Geilson, né? Pelas duas defesas. Que já recebe R$1.000, né? Que já recebe R$1.000 se confirmar o acesso. Aí nós vamos escolher o melhor em campo no jogo de domingo. Nós vamos escolher o melhor em campo nos 2 jogos até agora. Sim. Né? No jogo de ida e de volta. Nesse caso, o Breno está um pouquinho à frente, porque foi o outro melhor em campo também. Na primeira partida, e vai ter R$1.000 também para o jogador mais regular do campeonato. É o melhor jogador do Máquina na competição. Na competição, que o torcedor vai nos ajudar também. E só para deixar um negócio bem claro aqui, né? Esse dinheiro aqui não é dinheiro do bolso do Ronaldo, não. Até porque se ele estivesse pagando isso, eu ia pedir aumento de salário aqui também, tá? Deixar bem claro que através dos parceiros que o Ronaldo tem, né? As parcerias com o programa, conseguiu angariar esse dinheiro para dar essa premiação para o atleta. Não é o Ronaldo que está tirando do bolso dele, não. Senão eu já ia pedir aumento aqui, o Magrão também. Eu falei isso para eles, que não era meu, para eles justamente eu não perdi o aumento, né? Mas não foi mesmo. Então tá certo, Jorge. Mandar um abraço aqui para o Kelvin Roberto nos acompanhando. O Mauro César Belota está perguntando, e o Geilson vai para o jogo, Jorge? Vai sim, treinou hoje de manhã, viaja com a delegação, está ainda com a faringite, mas já está bem tratada, já está muito melhor. Vai para a partida sim, viu? A gente vai falar do time daqui a pouquinho, antes do Ronaldo mandar os abraços aqui. O Rony Destro nos acompanhando. O grande árbitro Márcio Góes, que apitou o último jogo do Fernandópolis em casa, Fernandópolis, né? Em casa, que foi contra a equipe do Rio Branco. E ele veio aqui na semana seguinte falar dessa experiência aqui. Obrigado, viu, Márcio, pela audiência. Será que o Márcio não vai ter nenhum jogo nesse final de semana? O Paulinho Pedra nos vendo. Assim... Vascaíno, Paulinho Pedra. Então, vai ser vice sempre. O Vinícius Ferreira, o Elinho Bissotto está pedindo para levar uma caixa de cerveja de isopor para nós. Ele não pode beber, ele acabou de sair de uma apuração, não se pode. Pudesse tomar, o Ronaldo levava. Se ele tivesse falado refrigerante, até levava para ele, mas não, cerveja não pode. O Guilherme Silva também, os melhores da informação. Obrigado, Guilherme. O Wilson Miranda. Ronaldo, o Christian Canto está dizendo aqui, ó, bicho para o torcedor que for domingo também, né? Poderia ser. Quem sabe, né? Quem sabe o Ronaldo não tira o escorpião do bolso, viu? É verdade.
Quem sabe, né? Vamos ficar na expectativa. O Gesser Rodrigues também nos acompanhando. A Priscila Mello, que eu acho que é a mãe do atacante Breno do Marília, né? Se Deus quiser, o horário não irá prejudicar o MAC. Os meninos vão arrasar. Breno, meu filho, venha com os R$1.000 aí, ó. Tá certo, ó. Tá certo. E já dá pra mãe também, se for o caso, né? Sim, exatamente. A Lúcia Filgueira está dizendo, boa noite, Jorge Ronaldo. Sabe me dizer se o Lucas Souza vai pro jogo? Que é parente também do Lucas Souza? Vai sim, viu? Inclusive, a gente já traz agora, então, as informações do MAC. Vamos lá, Jorge. Vamos lá que o tempo Marília tá correndo. treinou hoje pela manhã, último treino antes da partida aqui na cidade. O técnico Ricardo Costa fez com portões fechados, mas a informação que a gente tem, Ronaldo, é que ele fez uma mudança nessa equipe titular, na lateral direita. Quem atuou foi o Rafael, que é zagueiro, no lugar do Matheus Mima. Foi uma opção do treinador. A gente não sabe se isso vai ser concretizado no jogo, mas houve sim essa alteração no trabalho de hoje pela manhã. O Rafael, que já atuou como lateral direito várias vezes, inclusive no primeiro jogo das quartas de final, lá em São José dos Campos, se eu não estou enganado, ele, aliás, na última rodada contra a Francana, no empate 0-0, recapitula tudo, no empate 0-0 contra o Catanduva no Bento de Abreu. Depois disso, o Mima retomou a posição, jogou os 2 jogos contra o São José e esse primeiro contra o Fernandópolis, e pode haver essa mudança até por conta aí talvez do técnico se resguardar um pouco mais no setor ofensivo. Também algumas modificações ao longo do trabalho, inclusive com a entrada do Luiz Guilherme também, atacante, que aqui mesmo de Marília, ele só jogou um jogo até agora, foi relacionado para outras partidas, mas acabou não tendo mais oportunidades. O Marília viajou com 20 atletas, a gente sabe que 18 podem ficar, né, podem ser relacionados para a partida, ou seja, 2 serão cortados antes do jogo. Então, time titular do Marília: Geilson no gol, Rafael na lateral direita, Gutierrez e Guilherme Café, a dupla de zaga, Lucas Prachedes na esquerda. Aí meio campo, Ebert, Micael e Ícaro, e os 3 atacantes, Eric Bessa, Breno e Lucas Lima. Viajaram também o goleiro Leon, o lateral direito Matheus Mima, o zagueiro Brunão, o volante Matheus Chiclete e 4 atacantes, PH, Luiz Guilherme, Lucas Souza e João Férez. 20 relacionados então para a partida contra o Fernandópolis. Para o meio ali tem quem, Jorge? Meia armação, ninguém. Ninguém. Seria o Eduardo uma opção, mas está ainda suspenso, né? Foi punido pelo TJD com 2 partidas de punição. Já cumpriu uma, vai ter que cumprir outra contra o Fernandópolis, que é um volante, mas também o Ricardo utiliza ele muitas vezes na vaga do Ícaro. O Tonton também seria uma opção, mas é um jogador que a princípio não caiu muito nas graças do Ricardo Costa, né? Então, para armação ninguém, só o Ícaro mesmo, e aí 4 atacantes. Acredito que pelo menos um deles seja cortado antes da partida. A delegação viajou, pelo menos estava previsto para viajar agora à tarde, né, às 6h30, e o destino deve ser ou Votuporanga ou Jales. Pelo menos essa informação a gente não tem de qual cidade os jogadores maquianos vão ficar hospedados. Quer dizer algo do MAC antes de eu falar do time do Fernandópolis? Não, o técnico é corajoso fazer alteração no último jogo assim de acesso, né, Jorge? Um time que vem indo bem e tentar tal. Aumentar talvez um pouco a estatura, né? Se bem que o Rafael e o Mima não são muito diferentes na questão da altura e nem na questão física, né? De mais força física. Não sei, né? O Ricardo conhece muito bem o elenco que tem nas mãos e sabe o que está fazendo, né? Sim, claro, sem dúvida. Ele tem o time na mão, ele sabe o que projeta. E arbitragem, Jorge? Bom, a arbitragem, Ronaldo, se tiver aí fácil com você, eu até conferi o nome, é um árbitro até, Ronaldo, com nome turco, deve ser seu parente. Rashid? Não tem Medeiros, mas... É Rashid? É um árbitro, Ronaldo, que agora não vou me lembrar o nome, se você tiver até para acessar, o que eu sei dele é que ele fez um jogo do Fernandópolis, um fora de casa na 3ª fase, lá em Guarulhos, quando o Fernandópolis ganhou do Guarulhos por 2-1. É um árbitro que já fez, se eu não me engano, foram 10 jogos da Série A1 do Campeonato Paulista. Árbitro experiente. Árbitro experiente, 35 anos, não é tão velho assim, né? Para árbitro, né? 35 anos. Acredito que não teremos problemas, até por conta do currículo desse árbitro. A2, A3, Bezinha, Copa São Paulo, Copa Paulista. Então é um treinador, pelo menos, com um currículo bastante requisitado. Nosso amigo Thiago Girou está acompanhando o programa e ele já mandou aqui, ó. É o Salim. É o Salim, exatamente. Mandou aqui, ó. Salim sou eu. Salim Fendi Chaves. Na verdade o pai dele queria por Salim Vende Chaves já para ir vendendo chave, para ir arrecadando, mas o cartorário aí entendeu errado e talvez o pai do Salim era fanho. Então ele falou, Salim vende, entendeu? Fende, então pôs Fende.
Então, Salim, Fendi, Chaves, tá? Vai ter um parente meu aqui também, Jorge. Vitor Carmona. Eu tenho o Salim e o Carmona. Então aqui. vai dar tudo certo, Jorge, porque Carmona é o certo, sobrenome, né, da minha esposa, né? Então vai ter o Vitor Carmona Metestein. Metestein é um... Metestein, que chique, hein, Vitor? Ainda bem que Metestein não é outra coisa, né? Tudo bem, ainda bem que é isso aí mesmo. E o Fabrício Porfírio de Moura, tá certo? São os auxiliares. São os auxiliares. Quanto à arbitragem, acho que tranquilo, sem problema, né, Jorge? O que a gente espera, pelo menos, é um árbitro que tem experiência. Tem currículo, né? Tem currículo, já fez Série A1, quer dizer, era o que se esperava de um confronto tão decisivo como esse. Fernandópolis, então, Ronaldo. Técnico Júnior Paulista terá a volta de 2 jogadores que cumpriram, aliás, 3 jogadores que cumpriram suspensão automática na última partida. O atacante João Lucas e o meia Danilo. O João Lucas foi titular contra o Rio Branco na vitória por 3-0. O Danilo estava na reserva. Esses 2 jogadores também seriam julgados pelas expulsões na segunda-feira, mas o departamento jurídico... O Danilo continua na reserva, né, agora? O Danilo deve continuar na reserva. E o departamento jurídico conseguiu adiar o julgamento para segunda-feira, né? Então, os 2 jogadores estão liberados. O João Lucas deve voltar ao time titular. E o outro que retorna é o lateral direito Bitt, que estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. Eu falei com o Júnior Paulista, mas obviamente ele não ia me falar, Ronaldo, qual seria o time. Falei, posso fazer 1 ou 2 mudanças? Assim, Ronaldo, palpite. Gabriel? Eu acho que ele vai manter o time que venceu o Rio Branco por 3-0 em casa. Porque numa situação semelhante, o Rio Branco tinha vencido o primeiro jogo em Americana por 2-1. O Fernandópolis precisava vencer por 1 gol de diferença para avançar, né, no jogo de volta, conseguiu. E um palpite que eu acho que ele vai repetir essa escalação. Se ele não tiver nenhum problema físico, ele vai repetir essa escalação. Então, assim, o provável time: Gabriel no gol, Bitt na lateral esquerda, dupla de zaga Felipe e Félix, Matheus Augusto na lateral esquerda ou Carioca. O Carioca jogou quase todo o campeonato, mas até por lesão perdeu a vaga nessa reta final, mas já está recuperado e pode voltar. Talvez é a única dúvida, né? Talvez a única dúvida. Aí no meio campo, Jackson, Vitinho e Thalisson, e aí 3 atacantes, João Lucas, Murilo e Gildo. Então esse é o provável time. O João Lucas entraria na vaga do Gutenberg, que atuou aqui em Marília. E o Bitt voltaria na vaga do Matheus Alcântara. Então esse é o provável time do Fernandópolis. Só para encerrar aqui, Ronaldo, Fernandópolis jogando lá no estádio Cláudio Rodante. Retrospecto: 13 jogos, 9 vitórias, 4 empates, 79,4% de aproveitamento, o segundo melhor aproveitamento como mandante. Não perdeu lá até agora. Não perdeu. Lembrando, repetindo, que eles tiveram alguns jogos com 2 ou mais gols de diferença. Venceu o Andradina por 3-0 na segunda rodada, venceu o América de São José do Rio Preto por 2-0 na terceira rodada da primeira fase, venceu o Bandeirante de Birigui por 4-0 na 7ª rodada e venceu o Tupã por 3-1 na 13ª rodada. E na terceira fase deu 3-0 com o Catanduvense, que é o WO, não conta, e na quartas de final venceu o Rio Branco por 3-0. Então são 1, 2, 3, 4, 5 vitórias com 2 ou mais gols. Para encerrar, o retrospecto do MAC jogando lá no estádio Cláudio Rodante, na história. Foram apenas 8 jogos, 3 vitórias do Fernandópolis, 4 empates e apenas 1 vitória do Alves Celeste. Mandando um abraço aqui já no fim do programa para o Mauro César Belotti, está falando: vamos continuar com 9 vitórias e agora 5 empates, porque domingo vai ser 1-1, o acesso é nosso. Um abraço ao nosso querido Jaime, grande Jaime Garcia nos acompanhando. O Wilson Antônio: boa noite, amigo Jorge Ronaldo. Torcedores maquianos vão empurrar o MAC para o acesso. O Adriano Nogueira Carvalho, um abraço a ele. Vamos subir na marra, mas o acesso é nosso. Tá certo? O Thiago Giroldo falou que o Rafael jogou a Série A3 na lateral. Na lateral direita com o São Bernardo. O Tonho Ribeiro: o MAC vai subir e o Dorival vai ter uma chance de jogar. É mesmo, o Dorival não teve chance até agora, né? Oportunidade. Só teve um jogo. A Rony Destro está dando boa noite para a gente. Obrigado, Rony. A Lúcia Filgueiras: boa noite, Ronaldo. Jorge, sabe me dizer se o Lucas... Esse aqui nós já respondemos. O Lucas Souza foi relacionado. Mais alguém? Não, só mandar um abraço, Ronaldo, de novo para o Ica. De novo, Sabe por Jorge? que para o Ica, Ronaldo? Por que, Jorge? Porque ele salvou vários jogadores do Marília hoje. Porque... É mesmo? Ele pegou abacate lá e deu pro pessoal? Não, é que assim, Ronaldo, o goleiro Geio estava com faringite. Né? Então está se tratando, e ele disse que outros jogadores também estão com dor de garganta. Então o Ica, como farmacêutico, acabou aí conseguindo os remédios para que os jogadores viajassem
com medicamento pronto e sem problemas para o jogo de domingo. É mesmo? Então, quer dizer, se o Ica ganhar, pode dar parte do bicho para ele também, viu? Se o Ica ganhar ou o Mac ganhar? Se o Mac ganhar, né? Pode dar parte do bicho pro Ica, viu? O Ica, tá Sim, certo. o Ica também. Então, um abraço a ele e vai ter que dar um calmante para ele também, né? Para ficar medicado. Programa com a bola toda. Lembrando que Paulista define a vaga amanhã. Amanhã às 4 da tarde contra o Flamengo. Sai o primeiro finalista amanhã. Programa com a bola toda fica por aqui, retorna ao vivo, nós vamos para a FECONASE daqui a pouquinho, voltamos ao vivo na segunda-feira, se Deus quiser e Ele quer, com o acesso do Alves Celeste. Voltamos já. Já não, na segunda. Tá certo, voltamos já na segunda. Vamos lá.